O que será que se passa de verdade na mente de um atleta de elite bem no meio de uma competição? A gente tende a pensar em médias, em pontuações gerais, mas a história real é muito mais dinâmica. É sobre o foco, momento a momento. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje com base no estudo fascinante de Bloomberg e sua equipe. Olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente vai quebrar o mito da média e entender por que o foco não é uma linha reta. Depois, vamos conseguir visualizar o que é essa tal zona de um atleta. Mergulhar nos dados para ver o que eles revelam, descobrir como o ritmo do foco muda de esporte para esporte e, no final, pensar um pouco sobre o futuro do treinamento mental. Então vamos lá, começando pela primeira parte, o mito da média. Por muito tempo, a gente se acostumou a achar que uma pontuação alta na média era o sinal definitivo de um bom desempenho mental. Mas, como vamos ver, a história é bem mais complexa que isso. A grande questão é essa, né? O que é que diferencia a mente de um campeão? Será que é só uma habilidade de manter uma média de performance lá no alto? Ou será que tem algo mais profundo acontecendo por trás das câmeras? Bom, o jeito antigo de medir era esse, focar nas médias. Velocidade de reação, precisão geral, são métricas boas, claro, mas incompletas. A nova abordagem, que é o que a gente vai explorar, enxerga o foco de outra forma. Como um ritmo, sabe? Com altos e baixos que, na verdade, são super importantes. Vamos em frente para entender por que essa mania de olhar só para as médias pode, na verdade, esconder a parte mais crucial da performance de um atleta. E aqui está o pulo do gato, dito pelos próprios pesquisadores. O estudo de Bloomberg basicamente diz, olha, ignorar essas flutuações é deixar a parte mais importante da análise de lado. O desempenho não é uma coisa constante, ele pulsa. E isso aqui ilustra a ideia perfeitamente. Pensa só, no esporte de altíssimo nível, 1 segundo de distração pode ser a diferença entre o ouro e a prata. Uma nota média simplesmente não pega esse momento crítico, aquele que pode definir uma carreira inteira. Certo. Então, se as médias não são suficientes, qual é a solução? Pois é, este estudo apresenta um jeito de literalmente visualizar o fluxo da atenção de um atleta. O conceito-chave aqui é a tal da variabilidade intra-individual, ou VI. Por muito tempo, essas oscilações na performance eram vistas como, um erro no sistema. Mas a ciência agora entende que esses altos e baixos são, na verdade, uma janela para a gente ver como o cérebro está funcionando. E esta aqui é a ferramenta que deixa tudo isso visível, o gráfico de variação temporal, ou VTC. Dá para pensar nele como uma espécie de radar do tempo para a mente, que rastreia a estabilidade da performance a cada instante, e não só a média geral no fim das contas. Tá. E como é que isso funciona na prática? É um processo de 4 passos bem inteligente. Primeiro, eles medem a performance em cada tentativa, uma por uma. Segundo, calculam o quanto cada tentativa fugiu da média. Terceiro passo, dão uma alisada nesses dados para conseguir enxergar os padrões. E por fim, o grande truque. Eles separam a performance em 2 estados, quando o atleta está na zona, estável, e quando está fora da zona, mais variável. Agora que a gente já entendeu a ferramenta, vamos ver o que ela revelou sobre esses atletas de elite. E olha, os resultados são bem surpreendentes. Se a gente olhar primeiro para o método tradicional, aquele baseado em médias, os dados já mostravam uma coisa curiosa. Atletas de esportes coletivos eram, na média, mais precisos que os outros grupos. É um bom ponto de partida, mas, como a gente já sabe, é só o começo da história. Porque o ponto crucial é, e quando a gente deixa as médias de lado e olha para o ritmo do foco momento a momento? É aí que a coisa fica interessante de verdade. Agora, olha que impressionante essa diferença. Quando os atletas estavam fora da zona, a taxa de erros de comissão, que é quando eles reagem na hora errada, era muito maior. Isso mostra uma ligação direta entre um foco instável e erros na prática. E não é só cometer mais erros, não. Esse slide mostra que estar fora da zona também está ligado a uma inconsistência muito maior, como dá para ver no gráfico C. Ou seja, o desempenho não é só pior, ele é totalmente imprevisível. Mas a análise não parou por aí. O estudo descobriu algo fascinante. O tipo de esporte que um atleta pratica pode criar uma espécie de assinatura única no ritmo da sua atenção. Os atletas de esportes coletivos, tipo futebol ou basquete, mostraram um padrão de foco super estável durante o teste todo. Isso faz sentido, né? Sugere que os esportes deles exigem uma atenção mais constante e prolongada. E o gráfico confirma isso visualmente. Dá uma olhada em como a linha que mostra o tempo na zona para esses atletas não tem grandes quedas. É um ritmo de foco constante, sustentado.
Já em total contraste, os atletas de esportes de precisão, pensa em ginástica, saltos ornamentais, mostraram um ritmo completamente diferente. Para eles, a capacidade de se manter na zona parecia diminuir com o passar do tempo. E esse gráfico aqui deixa essa queda bem clara. O foco deles é altíssimo no começo, mas depois, uma queda bem significativa. Isso provavelmente reflete a natureza desses esportes, que exigem explosões curtas e muito intensas de concentração, e não uma tensão contínua. E aí, o que tudo isso significa para o futuro? Por que essa nova forma de enxergar o foco é tão revolucionária? Vamos amarrar as ideias principais então. Primeiro, as médias escondem mais do que revelam sobre o foco. Segundo, nossa atenção vive pulsando entre estar na zona e fora da zona. E esse estado de fora da zona leva a mais erros. Vimos também que cada esporte pode moldar uma assinatura de atenção única. E a maior de todas as conclusões. Tudo isso pode revolucionar a forma como a gente treina o foco mental. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para pensar. Se fosse possível mapear e entender o ritmo do nosso próprio foco, não só no esporte, mas em qualquer área da vida, o que a gente conseguiria alcançar? Que novos níveis de performance seriam possíveis? Bom, a resposta para essa pergunta está só começando a ser escrita.